Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos. Hoje o assunto é bem sério, a gente vai falar sobre violência obstétrica, tá? É um tema sensível, um tema delicado, tá? Quem tem aí, sofreu, passou por isso, não quiser assistir, já sabe qual é o tema. Quem quer assistir, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E vamos ouvir aqui sobre esse tema, que é um tema bem importante, que está sendo divulgado agora. Muitas mulheres sofreram violência obstétrica. Até antigamente falava, na hora de fazer tava bom, né? Como se também não tivesse bom pro homem, né? Mas é a mulher que pare. E aí, naquele momento de extrema dor, extrema, né, fragilidade, a mulher acaba aí sofrendo uma violência que hoje foi nomeada de violência obstétrica, né? Antes nem era dita, como várias violências aí que as mulheres sofreram ao longo dos séculos. E hoje começaram a dar nomes, né, a serem reconhecidas, e a violência obstétrica é uma que tá na pauta. Vamos assistir o vídeo da Ana Cacimba, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é provavelmente o vídeo mais difícil da minha vida. Eu sofri violência obstétrica e devido a isso, tanto eu quanto meu filho temos sequelas físicas e psicológicas que provavelmente serão permanentes. Salve, salve meus amores, eu sou Ana Cacimba e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um momento muito delicado e difícil da minha vida, que até hoje tem desdobramentos. Eu tive uma gravidez muito tranquila, fiz o acompanhamento pelo posto, sabia qual era o hospital que eu gostaria de ter o parto, estudei bastante sobre o plano de parto justamente para que não acontecesse nenhum abuso, nenhum tipo de violência. E é isso, né? Esperei meu momento. O que acontece? Fiz 40 semanas, fiz 41, fiz 42 semanas e eu não entrei em trabalho de parto. Para eu poder ter o meu parto no hospital que eu queria, que era respeitoso, humanizado, eu queria realmente um parto normal, mas eu também queria o respeito caso o parto normal não fosse possível, que isso não fosse insistido até o fim. Só que eu precisaria entrar em trabalho de parto para ir para esse hospital. Depois de 40 semanas, o meu acompanhamento não foi mais no posto, foi em um hospital estadual aqui da minha cidade, conhecido por não ser tão humanizado, né, com os partos. Acontece que em uma das consultas de acompanhamento, o médico resolveu que teria que me internar, porque já tinha passado muito tempo, eu não tinha entrado em trabalho de parto e o Bento já estava pós-termo, poderia entrar em sofrimento fetal. Enquanto eu estava fazendo a internação, eu já tive a primeira crise de ansiedade. É a intuição da gente, né? Não tem pra onde fugir. Mas eu não tinha o que fazer. Eu estava internada e eu não poderia ir para o outro hospital. A não ser que eu tivesse dinheiro para pagar um parto particular, o que não era o caso. E aí foi tentado o parto normal. Acontece que, como era um parto induzido, eu estava no soro o tempo inteiro. O soro vai induzindo as contrações, então é muito dolorido. E para induzir a dilatação foi colocado o Citotec, que já é bastante perigoso, né? Esse processo de muita dor, insistência, insistência, insistência nesse parto normal durou 28 horas. 28 horas de dor, de desespero. Eu fazia força e sentia que o Bento subia, ele não descia, né? Quando eu fazia força, como se fosse um vácuo. E eu falava isso e os médicos falavam, não, você não entende nada. Você não entende nada, faz força. Depois dessas 28 horas, eu já estava muito cansada, muito dolorida, eu já perdi os sentidos, que realmente eu não podia comer, eu não podia dormir, eu tava numa privação ali de tudo. Fazia um exame de toque em mim o tempo inteiro. Residentes, estudantes, todos os médicos faziam. Pediam uma licencinha e tocavam. Eu não poderia nem falar não, assim. É como se eles nem... Se eu nem estivesse lá. Eu me senti extremamente abusada. Eu senti que o meu corpo não me pertencia. Que ele pertencia ao Estado. Eu era um caso de estudo. Em algum momento, uma médica mais velha fez o toque e falou: essa criança está em sofrimento fetal. Aí eles notaram, né, que estavam insistindo por tempo de... Realmente isso é um absurdo, né? A pessoa tá lá exposta, a pessoa tá com muita dor, a pessoa tá sentindo que o neném não tá nascendo.
E todo mundo lá fica pondo o dedo dela, indo lá olhar, observar, estudar como se ela fosse uma coisa, né? Não uma mãe dando a luz. Cara, é surreal. Esse tipo de coisa me deixa doida. Vamos continuar aqui. Demais. Nesse momento, eles me mandaram para a sala de cirurgia e falaram: a gente vai fazer a cesárea. Eu fiquei muito aliviada, eu respirei fundo porque eu falei: gente, eu não aguento mais e eu sinto que tem alguma coisa errada. A gente foi para a sala de cirurgia e eles não deixaram meu companheiro, que era o pai do Bento na época, descer para a sala de cirurgia para ficar junto comigo. Eu já achei isso muito esquisito, né? Prepararam a sala, como se fosse ali pra gente fazer cesárea, e o médico falou pra mim: a gente vai fazer parto forceps. E eu falei: não, parto forceps não, eu não tô aguentando e isso ainda pode machucar a criança. Ele falou: a gente vai fazer, você queira ou você não queira. E eu tava sozinha, né? Não tinha acompanhante ali comigo, justamente porque eles não deixaram a princípio. E a criança, né, Bento já tava em sofrimento fetal. Era a única coisa que eu poderia fazer. Uma coisa que eu achei bem esquisita foi que quando eles me levaram para a sala de cirurgia, né, dizendo que era cesárea, eles não tiraram o meu soro. Então eu ainda estava sentindo dor de contração que não parava, né? Não é uma contração natural, ela não tem um intervalinho. E aí me colocaram sentada para dar a hack, que é uma anestesia perigosa, porque você não pode se mexer. E quando você está tendo uma contração, digamos que não é uma dor tranquila. Então eu recebi uma hack no meio de uma contração. A dor era insuportável, então eu não consegui ficar completamente imóvel. Então ali, deitada, eu senti que eles puxavam, puxavam, puxavam. Nesse momento eles deixaram, né, o pai do Bento entrar na sala. Ele não sabia o que estava acontecendo, tanto que ele pensou que fosse uma cesárea, né? Tinha aquele pano. Puxavam, puxavam, nada. Cortavam, puxavam. Cortavam mais, puxavam, cortavam mais, cortavam mais. Tanto que eu tive um epísio de um tamanho bastante desproporcional. Não deu certo mesmo assim, eles puxaram. Nesse momento, aquele monitor, né, que fica no coração da criança ali, ele fez aquele barulho contínuo de parada respiratória, né? Ele teve essa parada respiratória, ele já estava em sofrimento há muito tempo, o que eles chamam de anóxia respiratória. Nesse momento, o médico falou pra mim: mãezinha, a gente fez tudo o que dava, mas infelizmente o bebê não resistiu. Então a gente precisa que você empurre com mais força que você conseguir. Eu estava com uma hack, eu estava completamente cortada. Eu estava num estado que eu não consigo nem explicar pra vocês como que eu sobrevivi a isso. E da onde eu tirei força sem sentir nada, praticamente, né? Do meio do corpo pra baixo. Eu fiz força pra empurrar essa criança e ele saiu. Ele já saiu roxinho, levaram embora. E eu só fiquei pensando: gente, eu cuidei tanto. Eu fiz tudo que era possível. E eles fizeram isso com meu bebê. Eles fizeram isso com meu bebê. Depois de 3 minutos eu ouvi um chorinho e a enfermeira falou: mãezinha, esse é o seu bebê. Eles fizeram as manobras e ele conseguiu aí ter força de novo e chorou. Foi nesse momento que eu desmaiei, eu não vi mais nada. Acordei no dia seguinte, depois de muito tempo, dormi por muito tempo porque eu tava muito cansada. Não sentia uma das pernas. E aí eu pedi, né, uma cadeira de rodas para poder ir até a UTI, porque eu sabia que o Bento tava na UTI. No Natal ele ficou 11 dias na UTI. E não me deram, então eu fui arrastando a perna até a UTI. Gente, nossa, que hospital é esse? Jesus amado. Que se nega uma cadeira de roda a pessoa que não tá sentindo a perna, que teve um parto tão problemático, será? Com certeza ali eles perceberam que esse parto não foi normal. Meu Deus. Nossa, e a pessoa, sabe, curte a gravidez, vai no médico, faz os processos, chega na hora de dar a luz, né? Acontece, isso aqui não foi um parto, isso foi um filme de terror, pelo amor de Deus, gente. Fizeram com essa moça, com o bebê dela. Quando eu cheguei lá, eu ouvi uma enfermeira dizendo que
Ah, esse bebê aí acho que abandonaram, porque a mãe não veio amamentar. E eu só sabia chorar. Às vezes a falta de sensibilidade de alguns profissionais da saúde também é um grande problema. Mas a gente vai ver isso porque eu trouxe aqui alguns artigos do Jus Brasil. Mas eu vou falar assim só por cima, eu vou linkar quem quiser ler, tá? Mas para vocês entenderem o que é violência obstétrica. Eu não consegui amamentar a princípio, porque ele tava lá, né, na incubadora. Era o maior, porque era pós-termo, né? Criança que nasce depois do tempo acaba ficando grande. Por esse motivo até que ele ficou preso. E ele não saía. Ele realmente era um bebê muito gordinho. Muito parrudo, assim, né? Tem um tronco... Até hoje a gente nota que ele é troncudo. Ainda não deixaram eu amamentar, mesmo me culpando de eu não ter ido. E eu voltei pro quarto. E nesse momento, algumas horas depois, o pai do Bento falou pra mim: tem alguma coisa errada com o bebê, porque ele não chora direito. Tem alguma coisa errada. Então eu fui lá, me arrastando novamente pra UTI, e eu percebi que o rostinho dele não mexia. Na verdade, metade do rostinho. Então a boquinha dele não mexia quando ele chorava. A mexidinha que ele deu ali pra chorar, caiu a touquinha, era o único bebê de touquinha, e eu vi a cabeça dele toda machucada, ainda ensanguentada. E aí eu fui perguntar o que aconteceu, né? Já que ninguém veio me falar o que aconteceu, e falaram: ai, mãezinha, ele tem paralisia de Bell por causa da pinçagem do fórceps. A gente vai fazer o acompanhamento, porque pode ser que não reverta, né? Tem grandes chances de reverter, mas pode ser que não reverta, ele fique assim pro resto da vida. Mas essa não é a grande preocupação. A nossa maior preocupação no momento é o coágulo que ele tem no cérebro por causa da pinçagem do fórceps. O fórceps que eu falei que eu não queria que fizessem e que fizeram contra a minha vontade. Bom, o coágulo no cérebro, ele foi absorvido nos primeiros dias na UTI. E a paralisia de Bell a gente conseguiu reverter depois de 3 meses fazendo fono e fisioterapia. O primeiro ano do Bento foi assim, praticamente todo dia no médico. Fisioterapia, fono, neurocirurgião, neuropediatra, otorrino, porque também tinha risco de perda auditiva por causa da pinçagem da cabeça. Um ano ele teve alta do neuro, mas o neuro pediu pra gente observar, principalmente quando ele fosse pra creche, entrasse em idade escolar. Agora o Bento tem 6 anos, ele tá em idade escolar. Desde a creche a gente já conseguia notar algumas diferenças nesse comportamento, principalmente eu, né, que acompanhei tudo isso, porque ele nasceu de mim. Então eu ouvi o neuro falar pra mim que seria normal ele ter alguns atrasos, porque a anóxia respiratória, ela danifica o cérebro, né? Então eu falava para algumas pessoas que diminuíam muito, né? Não, o Bento é muito saudável, o Bento é ótimo, o Bento é lindo, maravilhoso. Sim, eu nunca disse que não. Mas ele é uma pessoa, né? Uma criança atípica. E criar uma criança atípica é uma tarefa muito complicada, muito difícil, às vezes é estressante. A gente não pode romantizar a maternidade como um todo. Bom, aqui ouvimos o parto, gente. O nome dela é Ana Cacimba. Quem quiser que seguir ela, um conteúdo bem legal, ela faz música. E vamos ver aqui alguns comentários. Uma moça colocou: por favor, mãezinha, fala que você processou todo mundo. É difícil ganhar. Eu tentei, mas não é possível. Eu vou fazer um vídeo para explicar porque ninguém ganha processos de violência obstétrica. Júlia, quero esse vídeo. Aí outro escreveu: ok, estamos esperando o vídeo que ela vai explicar, né? Bárbara Corrente do UP. Aqui, Clarice, eu nasci de parto fórceps e minha cabeça também saiu bem machucada. Felizmente não tive sequelas, mas minha mãe sofreu muito. 21 anos depois, minha mãe passou por outra gestação e relatou esse trauma para uma gineco. E ela debochou dela e disse que salva muitas vidas, ignorando a dor e o trauma que minha mãe passou. Quando as pessoas, a gente não tem, pessoal da área da saúde, cara, não teve empatia com você, não trata mais com esse médico. Porque o parto com fórceps é realmente um parto problemático, é usado aí no último caso, não é uma coisa comum, normal. E eu nem sei se a mãe disser que não quer
Se o médico tem o direito de dizer, vou fazer, acabou. Vamos ver aqui o primeiro, eu peguei aqui no Jus Brasil, vou pegar só umas etapas. Violência obstétrica. Entenda seus direitos e consequências. Aí aqui fala, ó, eu vou deixar quem quiser ler tudo, ler, tá? Eu só vou ler aqui as partes principais. Principais formas de violência obstétrica. Quais são? O que é uma violência obstétrica? Porque às vezes a mulher não percebe que ela sofreu isso. Falta de informação e consentimento. Quando procedimentos médicos são realizados sem o devido consentimento da mulher, ou quando ela não recebe informações adequadas sobre o seu estado de saúde e opções de tratamento. 2. Desrespeito à integridade física e emocional. Nossa, aconteceu tudo isso com aquela moça. Inclui condutas como gritos, insultos, ameaças, manipulação, pressão para a realização de procedimentos invasivos e cesáreas desnecessárias sem consentimento informado. 3. Negligência e omissão de assistência. Quando a mulher é deixada sem assistência adequada durante o trabalho de parto ou pós-parto, resultando em danos à saúde ou à saúde do bebê. 4. Violência verbal e psicológica. Comentários depreciativos. Ela sofreu lá, ela nem veio amamentar. Depois, quando ela quis amamentar, não deixaram. Então, não entendi, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Comentários depreciativos, ridicularização, menosprezo, intimidação e falta de apoio emocional durante o processo de parto. 5. Práticas abusivas durante a cesárea. Realização de procedimentos invasivos desnecessários, como episiotomia, acho que é assim que fala, exames vaginais excessivos e ligadura de trompa sem consentimento. Ali, né, todo mundo enfiando o dedo na mulher, pelo amor de Deus. Ai. Consequências da violência obstétrica. As consequências da violência obstétrica podem ser devastadoras para as mulheres e seus bebês, incluindo traumas físicos e emocionais para a mãe, aumento do risco de complicações durante o parto, dificuldade na amamentação, aumento do risco de depressão pós-parto, impactos negativos do desenvolvimento emocional e vínculo com o bebê. Aqui tem o Código de Defesa do Consumidor, CDC, que fala: você tem o direito de receber um tratamento digno, respeitoso e livre de qualquer forma de violência. Caso você seja vítima de violência obstétrica, você pode buscar orientações jurídicas para tomar medidas cabíveis e responsabilizar os envolvidos no ato. Mas a gente sabe que é muito difícil comprovar. Aí vai ter um outro aqui também que vão ter mais leis, né? Vamos abrir. Também fala a introdução. Violência obstétrica é uma grave violação dos direitos humanos e afeta milhares de mulheres no Brasil. Esse fenômeno se manifesta por meio de práticas abusivas, humilhantes e desrespeitosas durante o processo de atendimento do pré-natal, parto e pós-parto. Vamos aqui. As legislações, né? Porque isso daqui tem as leis, por isso que eu peguei legislação de proteção à mãe e à criança. O Brasil possui uma série de leis e regulamentações que visam proteger a mãe e o bebê durante o processo do parto. Entre elas está a Lei 11.108 de 2005, que garante à gestante o direito de um acompanhamento durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, além de proibir qualquer prática de violência obstétrica. Também é importante mencionar a Lei 3.434 de 2017, que determina a capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento humanizado das mulheres em situações de violência sexual. Então, assim, essa mãe, só por essa lei aqui, a primeira, né, a 11.108 de 2005, garante que a gente tem o direito de acompanhamento durante todo o trabalho de parto, além de proibir qualquer prática de violência obstétrica. Sim, a partir do momento que essa mulher estava super cansada com tudo aquilo que ela sofreu, ela acorda sem a movimentação de uma perna e ela pede uma cadeira para ir ver o filho e ela vai sozinha arrastando a perna. É complicado, né? Negam essa cadeira. Oi? Aí aqui tem um caso que eles falam que tem, ó, comparativo entre violência obstétrica. Não é essa parte. Deixa eu ver aqui. Aqui, eles falam aqui sobre a jurisprudência brasileira, né? Ao longo dos anos, várias jurisprudências têm sido construídas no Brasil.
condenando práticas de violência obstétrica e buscando reparação para as vítimas. Um exemplo é o caso emblemático da cidade de Marília, em São Paulo, em que uma mulher denunciou ter sofrido violência obstétrica durante o parto. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou os profissionais da saúde envolvidos a pagar uma indenização por danos morais. Aí aqui, eles falam, né, que tem a lei e tal, mas é difícil. É difícil. Aí tem aqui as referências bibliográficas, que eu acho legal as pessoas verem, né, essas duas leis, a 11.108 de 2005, a 3.484 de 2017, aí tem do Conselho Federal de Medicina, uma resolução, tem do Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caso de violência obstétrica em Marília disponível, aqui tem o disponível, vou colocar na descrição. Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendações para um parto respeitoso. Bom, isso, gente. Eu acho que essa é uma pior violência que uma mulher pode sofrer no momento mega delicado, quando ela tá dando à luz ali ao seu bebê, né? Que muitas vezes é esperado, sonhado. Esses casos têm sim que ser denunciados, as mulheres têm que tentar, mas também é aquele negócio, né? Será que ela tá aí, porque ela tem um bebê atípico, né? Uma criança atípica, e é difícil já custear, porque ela fala no restante do vídeo, que eu aconselho que vocês vão lá assistir, até ela faz uma vaquinha. É difícil ela custear ali uma ação jurídica que pode demorar anos, né? E ela não ganha nada. Seria bom que as pessoas entrassem na justiça até para fomentar a discussão sobre isso e criar jurisprudência. Porém, a gente sabe que a justiça no Brasil não é barata, processos longos, caros, que mexem com o seu emocional. Não é só o financeiro, né? Mas o desgaste emocional de anos ali na justiça e ela revivendo aquilo, é reviver o trauma. É bem complicado, né? É bem complicado a gente achar que é simples. Entra na justiça e processa, né? Nem tudo é assim tão simples. As situações são complexas, as condições da pessoa são complexas. Ela tem um bebê, agora uma criança já tem 6 anos, para criar, para custear. E fica difícil você passar aí longos anos na justiça, né, pelos custos. Não é todo mundo que pode, a pessoa tem que fazer aquilo que dá pra ela. E aí essas violências também acabam aí passando, né, porque a maior parte das mulheres que vão sofrer essa violência obstétrica vão sofrer, né, nos hospitais públicos. A gente super defendeu o SUS, mas essa parte, cara, de parto é muito complicado. Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se a pessoa quiser expor, né, se passou ou não por isso, porque eu sei que é uma dor, é uma coisa muito difícil. E esse foi o nosso tema de hoje. Eu acho um tema importantíssimo a gente falar sobre isso, ainda mais porque quanto mais comentado, eu acho que acontece menos, as pessoas ficam com mais medo de sair fazendo loucura. Se a gente falar sobre o assunto, o difícil já é falar, né? Antes as pessoas nem ligavam. Achava, a mulher nasceu pra parir, e não é assim, né? E não é bem assim. Então, obrigada a todos e até o nosso próximo conteúdo.